Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje vamos conversar sobre um podcast que está para chegar. É o podcast Maternar. E quem vai falar sobre ele é sua idealizadora, a Deise de Janira Furtado de Galiza. Ela é professora doutora da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras, e professora colaboradora no programa de pós-graduação em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, RENASF, nucleadora da URCA. É membro fundador da Rebraus e da atual diretoria. E é membro também do grupo de pesquisa Nutrindo e vice-líder do grupo de estudo e pesquisa em fundamentos da assistência de enfermagem médico-cirúrgica. Alguns de vocês já conhecem a Daisy. Ela esteve em episódios passados falando sobre o perfil do letramento em saúde e letramento alimentar de mulheres apenadas. Confiram nos episódios que foram ao ar em 26 de agosto e 9 de setembro de 2022. E aí, Daisy, tudo certinho? Olá, professora Helena, tudo bem? E você? Estamos indo muito bem. Estou satisfeitíssima de ver que vai chegar alguma coisa nova para nós. Eu também. Estou muito satisfeita com o desenvolvimento do letramento na minha vida acadêmica. Oh, coisa boa. É tão bom, né, Daisy, quando a pessoa termina um curso, usa uma determinada área de trabalho, né, e aquilo não fica na prateleira, a pessoa continua produzindo daí adiante, né? Isso é bom demais, não é Exatamente. não? Muito, muito bom. E eu acredito que vai vir muita coisa boa por aí, não é só esse podcast, não, vem mais coisa depois. E você vai continuar vindo para contar para gente. Certeza, pode contar E sempre. contamos sempre, Deise, contamos sempre. Você sabe que eu, principalmente que eu fui sua orientadora, né, eu não deixo você em paz. Então, mas pode me chamar quantas vezes quiser, eu venho com o maior prazer. Que bom, Daisy. Daisy, conta pra gente o que é que você vem desenvolvendo agora relacionado ao letramento em saúde, para que o pessoal possa entender esse nome que eu usei aqui, podcast maternar. Atualmente, a gente está desenvolvendo, e quando eu falo a gente, eu falo nós do grupo de pesquisa, né? Até porque esse projeto também envolve o Nutrindo, que é o seu grupo de pesquisa, né? Então, a senhora faz parte também dele. Então, atualmente, a gente está desenvolvendo um projeto, que esse projeto é um projeto maior, que foi intitulado Desenvolvimento de Podcast Educativo, com ênfase no letramento em saúde para gestantes de um ambulatório do pré-natal de alto risco. É um ambulatório que atualmente ele é no HU da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Cajazeiras, onde eu atuo como docente do curso de enfermagem. Certo. E como é que surgiu a ideia de criar esse projeto? Bom, a ideia desse projeto, ele surge após o meu retorno do doutorado. Então, eu atuo no curso de enfermagem na disciplina de saúde da mulher e, por esse motivo, eu acompanho aulas práticas na maternidade aqui do município. Então, durante o acompanhamento dos alunos e tendo contato com as mulheres que vêm ter seus filhos na maternidade aqui do município de Cajazeiras, mas muitas delas são acompanhadas no ambulatório do pré-natal de alto risco do nosso HU, que a maternidade ela não fica no nosso HU, né? Maternidade é no Hospital Regional de Cajazeiras. O ambulatório do pré-natal de alto risco é que é no Hospital Universitário da Universidade. Então, eu observei que quando essas mulheres chegam na maternidade, elas vêm já para terem seus filhos com falta de informação sobre a sua condição de saúde, o que a levou a precisar fazer o pré-natal no ambulatório de pré-natal de alto risco e não no posto de saúde, como outras mulheres fazem. Então, por esse motivo, nós decidimos criar um canal que pudesse ser usado para realizar educação em saúde e orientar as gestantes e seus familiares com o intuito de auxiliar elas na obtenção de conhecimento sobre o seu atual estado de saúde, sobre as mudanças físicas e fisiológicas que o seu corpo passa, né, ou passará durante a gestação, e realizar a promoção de medidas preventivas para reduzir os riscos no desenvolvimento de agravos que possam podem afetar a sua gestação e levar essas mulheres a desenvolver uma gestação de risco. Porém, a gente queria fazer algo que essas pessoas pudessem acessar onde elas estivessem e que fosse fácil acesso, sem a necessidade de elas estarem no ambulatório para receberem essas orientações.
Então, a gente começou a fazer buscas na literatura de formas diferentes da gente fazer essa educação em saúde e acabamos nos deparando com o podcast. Então, a senhora já fazia o podcast da Rebraus, né? Eu já tinha participado, só que a gente não tinha pensado ainda em fazer ele nessa vertente do podcast educativo para essa população. Então, o podcast, como ele é de fácil acesso, ele pode ser acessado em diversos locais pela plataforma, né, do aplicativo móvel, e ele é considerado também uma ferramenta que tem o objetivo de permitir que as pessoas acessem informações sem limitação de tempo e espaço. A gente acreditou que essa forma de trazer informações para essas mulheres fosse eficaz. Então, desse modo, a gente achou que o podcast poderia, para a gente, ser uma ferramenta de levar essas informações para essas mulheres e tornar essas mulheres com um poder de informação maior sobre seu estado de saúde, sobre sua gestação, sobre sua condição, para que quando elas fossem para a maternidade, quando elas tivessem seu bebê, elas tivessem mais conhecimento sobre, de fato, o que aconteceu durante sua gestação. Entendi. E como é que está atualmente o desenvolvimento do projeto? Bom, o projeto ele começou o ano passado, né, quando a gente cadastrou esse projeto como um projeto de iniciação científica. Então, hoje, ele está na fase de estruturar todo o podcast. Então, a gente já fez toda a parte de criação da identidade visual do podcast, né? Criamos o nome de fato que o podcast vai ficar conhecido, que é o Maternar Podcast. Já temos um perfil em uma rede social para a divulgação do podcast e já temos algumas temporadas sendo preparadas desse podcast. A primeira temporada, que é a que vai abrir e apresentar o podcast ao público, vão ser episódios que vão apresentar também o serviço de pré-natal de alto risco do nosso HU. Porque muitas mulheres acreditam que esse serviço ele é porta aberta. Então, a população ele ainda não tem o conhecimento necessário para identificar que lá no ambulatório só vão ser atendidas mulheres que de fato necessitam de uma atenção mais especializada. E por esse motivo, a gente encontra ainda alguns empecilhos no atendimento dessas mulheres. Então, nós identificamos que seria necessário que a primeira temporada fosse de fato apresentar o serviço e falar sobre sua finalidade e sua funcionalidade. Então, as próximas temporadas, nós vamos abordar temas relacionados com os problemas de saúde que afetam as gestantes atendidas nesse ambulatório, começando por aquelas que os profissionais que atendem no ambulatório acreditam que seja as de maior necessidade de conhecimento pelas mulheres. Certo, conhecimento, esclarecimento, né. É legal porque vocês estão ouvindo então, né, a realidade dos profissionais também, para criar esses conteúdos, né. Sim. E e eu acho interessante também, Deise, a questão de você falar um pouco sobre o ambulatório, porque, a gente já viu que um dos grandes entraves para o letramento em saúde é a navegação, né. Uhum. Então, à medida em que você destina episódios de um podcast para falar um pouco sobre esse funcionamento, essa finalidade que você citou, a pessoa já vai também ficando mais empoderada para poder navegar adequadamente nesse ambulatório, né. Então Sim. é super interessante, quer dizer, você está aliando não só o podcast em si, mas você está aliando já o ouvir os profissionais em relação ao que eles acham mais importante de problemas que tem ali, de facilitar uma navegação, né. Eu fico, assim, Isso. muito entusiasmada com isso aí, bem legal mesmo, bem legal. E aí Sim, eu nós queria pedir para tivemos você esse dar uns cuidado. spoilers aí pra gente, dá um spoiler aí pra gente dos episódios. Claro, dou sim. E a gente teve, de fato, esse cuidado, né, de falar com os profissionais de saúde, não só de escutar o que as mulheres traziam, como queixas na maternidade, a gente buscou também ir ao hospital, conhecer os profissionais, conversar com eles e entender também quais dificuldades eles enfrentavam para colocar, de fato, um ambulatório, para funcionamento, né. Então a gente levou em consideração isso também, dificuldades dos 2 lados para ser trabalhados no podcast. Então, como spoiler, né, então esse projeto, ele, como eu falei, ele começa com um projeto de iniciação científica, né, mas hoje, vinculado a esse projeto, nós já temos 4 TCCs e um
e uma dissertação que é de uma aluna da Renasf, né, que está fazendo mestrado na Renasf. E nós já temos, devido a isso, nós já temos em construção 5 temporadas, fora a primeira temporada, que é de fato de apresentação do serviço, que vai ser o inicial, né? A primeira temporada que vai ser a de apresentação do serviço. Então, nós já temos temas como diabetes gestacional sendo preparado, toxoplasmose na gestação, a amamentação e também a relação do estresse gestacional com o desenvolvimento intrauterino. Então, esses são os episódios que vão vir logo em seguida, fora outros que a gente já tem em mente para continuar os episódios do podcast. É interessante porque quem for ouvir já fica sabendo que depois da primeira temporada de apresentação do ambulatório, do serviço, as pessoas já vão ter esses temas para ouvir também, né? Sim. Bem legal mesmo. Eu não te perguntei uma coisa que nós passamos, eu passei batida na hora que você falou, mas ia lhe perguntar agora. Você disse que já criou a identidade visual, né, toda do podcast, né? Isso aqui para ajudar nossos ouvintes que quiserem desenvolver podcast, Daisy. Você partiu da tua criatividade, criou tudo sozinha, ou você teve ajuda da universidade, algum setor da universidade, para criar essa identidade visual e tal? Na identidade visual, nós buscamos na literatura o que é que a literatura que fala sobre a importância de audiovisual, de comunicação audiovisual. Usamos também alguns fundamentos do letramento para criar essa identidade visual do letramento, com relação à cor, por exemplo. O nosso podcast, ele usa cores que traga significado do que vai ser abordado no podcast. Então, nós utilizamos as cores lilás e amarelo. Se você for buscar na literatura o que significa a cor lilás e amarelo, ela está muito íntima do cuidado, da relação de cuidado com o ser humano, com alguma coisa. Então, a gente buscou cores que significasse algo voltado à gestação, ao cuidado na gestação, ao processo gestacional. Então, a gente teve o cuidado dessa escolha, desde parte de cores que tivesse significado para o que a gente ia trabalhar no podcast. Como a gente tentou também aliar a finalidade do podcast ao público-alvo, né? Que na logo do podcast a gente vai ter uma gestante, mas também nós vamos ter representado na logo imagens que ao olhar para a imagem, remeta também ao podcast. Então, nós vamos ter aquele microfone característico que tem nas mesas dos videocasts que a gente vê por aí. Então, a gente foi buscar estruturas visuais que, ao ver a logo, lembrasse do que se propõe de fato o podcast. Bacana. Eu perguntei exatamente por isso, que você falou, e na hora que você falou, eu não. Eu fiquei para perguntar depois e passou. Exatamente porque uma pessoa que for desenvolver, sempre é bom pegar essas dicas, né? Porque tudo tem que ter um significado, principalmente quando a gente fala em letramento em saúde, né, Daisy? Tudo tem que Sim, ter um significado, não é assim à toa, né? Que você bota uma cor ou que você bota uma figura, né? Tem que ter um isso. motivo, né? Então é super legal aí. E você falou aí de episódios e temporada, você já tem ideia de quantas temporadas esse podcast vai ter? Não. Quando a gente começou a pensar no podcast, o podcast ele foi pensado de fato para ser um podcast duradouro. Né? Então, nós pretendemos mais na frente transformar o podcast também em videocasts. Nós vamos começar as gravações tradicional, disponibilizando os áudios das conversas com os profissionais no depositório do Spotify normalmente. Mas nós já pensamos em uma estrutura que a gente possa gravar de fato esses podcasts e disponibilizar, por exemplo, esses podcasts, esses videocasts nas televisões do nosso HU para que as pessoas possam assistir, assim como depositar em um canal que nós vamos criar posteriormente no YouTube para que as pessoas também possam assistir, caso eles queiram conhecer, saber quem é o profissional que está falando, ver o profissional que está falando, que eu acho que isso também é importante. Exato. E outra coisa, né, Daisy, o vídeo é aquilo que você falou, é fácil da pessoa ouvir em qualquer lugar, né? Mas assim, se ela estiver numa sala de espera, por exemplo, como você está dizendo, é interessantíssimo que ela possa também ver quem é que está falando, né?
Isso. Bem pretensiosas, hein? Eu gosto assim dessas pretensões do bem. Sim, essa Já vão pretensão para do bem já está videocast. caminhando, viu? Eu não estou falando por falar não, nós já estamos com o equipamento comprado. Aí, Só tá maravilha. faltando finalizar a sala onde nós vamos montar esse estrutura do podcast. Maravilha, maravilha. É, mas eu gosto é isso mesmo, é pretensão do bem que eu chamo, que é aquela coisa que você está almejando fazer uma coisa melhor do que aquela que você já tinha a ideia de fazer no começo, né? Muito legal. Vai dar E tudo vocês pretendem manter, então, esse podcast, pelo que você está dizendo aí, pela intenção de fazer um videocast e tal, eu estou inferindo que você vai manter realmente, como você disse no início, né? Vai manter ele longo, por muitas temporadas, né? sim, a nossa pretensão é manter bastante temporadas, porque a gestação ela é envolvida de processos multidimensionais, né? Então, por conta disso, dá margem para que a gente tenha temas, muitos temas para serem abordados, né? E essas possibilidades de temas a gente pode trabalhar por muito tempo, né? Então, a gente quer trazer temas relacionados desde o período pré-concepcional até o pós-parto. Então, nós vamos poder trabalhar temas com mulheres que tenham dificuldades para engravidar, e aí nós temos temas diversos, né, por dificuldades de engravidar, e nós vamos ter N problemas que podem acontecer na gravidez, que podem levar essas mulheres a desenvolver um pré-natal de alto risco. Assim como a gente pode falar também do momento do parto, explicar melhor o que é o trabalho de parto para essas mulheres, incentivar o parto vaginal, que hoje a gente tem uma taxa de cesariana, principalmente aqui no nosso município, uma taxa de cesariana exorbitante, então a gente quer de fato usar também esse podcast para tentar mudar essa realidade. Então, eu acho que o podcast, o Maternar, ele tem possibilidade de surtir efeito ainda por um bom tempo, de ter bastante temporada ainda pela frente. Pronto. E aí eu vou fazer uma reflexão, uma realidade que eu passei, eu vivenciei, né? Nós fizemos o podcast Meu NutriGuia, que foi para a população, foi uma verba liberada pelo CNPq, e nosso compromisso com o CNPq era produzir 13 episódios. E aí a gente acabou conseguindo esticar e produziu 26. Mas o nosso podcast era para falar do guia alimentar para a população brasileira. E a gente sabe que daria para você explorar isso por muito tempo. Então, o que faltou para nós, o nosso grupo, que eu acho que aí para você que está começando agora a implantar o maternar, vale a pena você pensar em termos futuros, que foi um pensamento que, infelizmente, nessa correria de fazer a pesquisa financiada, a gente não teve, que é manter a sustentabilidade, quer dizer, abrir bolsas de iniciação científica para continuidade, para poder realmente não parar, né? Para Uhum. não parar, porque senão a gente acaba parando a hora que você acha que cumpriu. Se você não tem mais pessoal para trabalhar com você, você para, né? Eu estou agora Sim. numa fase de começar a fazer uma repescagem dos temas junto com os meus alunos para ver se a gente consegue produzir novamente, porque ficou faltando muita coisa para falar no nosso podcast. Então, assim que você está com essa ideia, eu acho excelente, né? De manter, mas aí a gente precisa realmente ter estratégias para essa manutenção, né? Que a Sim, gente acabou não adotando na nossa época, mas que eu pretendo é, correr atrás do prejuízo e botar agora. sim, Bom, mas aí, Deise, eu sei que nem tudo são flores, né? Pelo contrário, às vezes são tudo espinhos em vez de flores, né? Conta aí pra verdade. gente as dificuldades que vocês ou enfrentaram ou estão enfrentando aí para desenvolver o projeto. Bom, assim, como a gente, desde o início da criação do Maternar Podcast, a gente pensou e quer desenvolver o podcast baseado, de fato, nas boas práticas do letramento em saúde, para que ele possa ser compreendido pelo maior número de pessoas, que possa instigar as mulheres a desempenhar sua autonomia, sua autoconfiança para vivenciar de maneira positiva e saudável, né, todo o ciclo pré-gestacional, gravídico, puerperal. Essa estrutura baseada nas boas práticas do letramento, ela demanda tempo. Então, quando eu falo em tempo, eu me refiro nas etapas que nós precisamos seguir na condução da elaboração de cada episódio, de cada temporada que vai fazer parte do Maternar Podcast. Então, são várias as etapas que a gente começa desde a escolha do tema para cada temporada. Então, depois nós vamos definir o número de episódios, né, para cada temporada.
que vai ser necessário para abordar aquele tema de uma forma completa, para não deixar nenhuma aresta faltando sobre aquele tema. E aí nós vamos pensar nas perguntas que vão ser respondidas em cada um desses episódios. Depois a gente passa por processo de refinar quem serão os profissionais que vão ser entrevistados em cada episódio. Depois que esses profissionais eles são escolhidos e aceitam participar do episódio, né? A gente passa para a etapa que a gente informa, envia para o profissional as perguntas que a gente precisa que ele responda naquele episódio e começa a fase de construção do roteiro em si do episódio do podcast. Então, o profissional ele vai responder aquelas perguntas, devolve para a gente essas perguntas respondidas e aí começa o processo de letrar em saúde esse roteiro, que é uma tarefa um pouco demorada, porque a gente faz cálculo de legibilidade, de leiturabilidade, adequa a informação que o profissional colocou de uma forma que ela fique de mais fácil compreensão, de mais fácil entendimento. Devolve todo o roteiro para o profissional, para ele olhar, ver o que é que ele acha, se ele quer acrescentar alguma coisa. Então, essa ida e vinda do roteiro, ela demanda tempo, tempo para o profissional responder, tempo para a gente aplicar as boas práticas do letramento e deixar esse texto de uma forma mais simplificada, para que desde a pessoa com maior nível de escolaridade ao menor nível de escolaridade possa entender e fixar o maior porção de informação possível que ele possa tirar daquele podcast. Então, esse ir e vir desses roteiros demanda tempo. Então, só após que a gente consegue adequar de fato esse roteiro para um nível de entendimento que seja que atinja de fato o maior número dessa população que a gente quer atingir com o podcast, é que a gente marca de fato a gravação dos episódios. Então, para a gente agora, o que está mais dando trabalho no podcast é fazer todo esse trabalho de roteiro, de roteirizar os episódios. Então, nós estamos roteirizando 4 temporadas à frente dessa que a gente já vai lançar, para já deixar ela pronta, para que a gente tenha margem para pensar nas próximas temporadas, porque os temas eles já estão listados por prioridade, né? Que foi listado de acordo com o contato que a gente teve com os profissionais lá do HU. Porém, a gente vai precisar de tempo para roteirizar esses outros episódios. Então, a gente identificou que a gente pretende liberar um episódio mais ou menos a cada 15 dias. E aí, para que a gente tenha tempo hábil para ter temporadas, para fazer as próximas temporadas com segurança, né, cumprir todas essas etapas, a gente vai precisar gravar a temporada inicial e mais 4 temporadas, para a partir daí a gente começar a liberar esses episódios e gravar as próximas temporadas de uma forma mais tranquila. Certo. Então você diria que o grande obstáculo ou dificuldade realmente é o fator tempo, né? Sim, é o fator tempo para que a gente cumpra o que a gente pretende de liberar um episódio a cada 15 dias ou no máximo um mês, para que as temporadas não fiquem muito distantes os episódios. Porque acaba que a pessoa acaba esquecendo do próximo. Quando ela espera muito tempo, ela pode esquecer de ver o próximo episódio. Então, a gente não quer deixar esse intervalo entre um episódio e outro muito longo. Então, a gente pensou em liberar um episódio a cada 15 dias. Então, para isso, a gente precisa de um tempo maior para preparar essas próximas temporadas. E assim, na sua universidade, o pessoal encampou a ideia? Você está tendo apoio dos seus pares e da sua Sim, chefia? sim, estou tendo apoio. Inclusive, nós mudamos o nosso PPC agora, né? E no novo PPC foi incluído uma disciplina optativa sobre letramento em saúde, né? Ei, eu vou E aplaudir. sim, nós vamos ter uma disciplina optativa de letramento em saúde. E assim, como eu já venho trabalhando o letramento na minha disciplina de saúde da mulher, que a gente cria formas de orientar as mulheres desde o pré-natal, então eu trabalho com os alunos no intuito de aplicar as boas práticas do letramento, também nessas ações que a gente faz na unidade básica de saúde, nas orientações que a gente faz sobre a amamentação.
Então, eles já me escutam bastante falar sobre letramento, eles já estão instigados a buscar essa disciplina, eles já estão perguntando quando é que começa a disciplina, o PPC já vai entrar esse período. Então, a gente já vem conversando um pouco sobre letramento. E também eu não posso deixar de falar da gestão do nosso HU, que abraçou a ideia, né? Principalmente os profissionais que atendem o pré-natal de alto risco, porque eles inicialmente que vão ser entrevistados, então eles precisaram entender por que que demorava tanto esses roteiros a ficarem prontos para de fato a gente gravar e entender que às vezes o roteiro vem e vai, ele lê e muda e faz, aí ele, mas eu expliquei isso aqui dessa forma, por que que você mudou? Aí a gente vai mostrar para ele que quando a gente calcula a leiturabilidade, legibilidade do texto, dá um nível de entendimento para nível superior, que a maioria da população brasileira não tem esse nível de entendimento, de acordo com os estudos que já vêm sendo publicados, né? Aí eles, tá certo, então falando mais simples, mais pessoas vão entender. Aí eu digo, exatamente. Vamos deixar essa forma de falar menos técnica, mais simplificada, que é para as pessoas entenderem melhor. Então tá certo. Legal. E você já tem uma ideia, de quando é que vai começar mesmo, o primeiro episódio? Já o primeiro episódio, a gente já o primeiro episódio, de fato, nós gravamos, estamos em edição dele, né? Como a bolsista do projeto é que está conduzindo as entrevistas e foi a primeira vez dela, nós fizemos a primeira gravação com a coordenadora do ambulatório. Como também foi a primeira vez da coordenadora do ambulatório em participar de um podcast, nós fizemos um teste essa semana, né, para a gente ver. Aí ela mesma disse: eu não gostei, não, a gente devia regravar. Vamos regravar que fica melhor. Então, assim, esses testes também, até para os profissionais começarem a se acostumar com isso, de participar de podcast, de saber como são as entrevistas de um podcast, está sendo a primeira vez deles também. Então, isso está sendo muito prazeroso, porque para a gente e para eles está sendo uma novidade, e eles estão participando. Quando ela recebeu a gravação, ela, nossa, eu acho que eu deveria falar mais tranquila, né? Eu falei muito assim, como se eu tivesse, sei, dando uma entrevista para um jornal. Eu acho que a gente tem que conversar mais como se a gente estivesse tendo uma conversa de fato. Eu disse isso, pode se soltar, vá conversando. Então, esse contato com ela está sendo muito bacana. Então, eu Legal, acredito que legal. até setembro, máximo final de setembro, a primeira temporada vai estar no ar já. Com essa proposta inicial tua de tentar fazer a cada 15 dias. Sim. Muito bacana, viu, Deise? Estou muito contente. Agora eu falei podcast maternar, você falou maternar podcast, como é que ele vai ser lançado? Ele vai É ser lançado maternar como, podcast ou é podcast maternar? né, Maternar Podcast. Isso aí eu estou falando para deixar claro para os nossos ouvintes, para eles saberem o que buscar nos agregadores, né? Nas Sim, sim. distribuições. Vai ser a gente. Inicialmente a gente tinha pensado um outro nome para ele, mas aí quando a gente começou a pesquisar mais, a bolsista e as alunas que estão fazendo seus TCCs derivados desse projeto maior, a gente em conversa, a gente chegou ao termo, um denominador comum, que o termo maternar seria melhor, porque o maternar, ele aborda todo, desde quando a mulher ela começa a pensar em conceber um bebê, a se preparar para a maternidade, até quando ela recebe de fato seu bebê e ela se considera de fato mãe. Então, tanto a gente vai trabalhar temas pré-gestacionais, gestacionais e pós-gestacionais. Então, esse termo maternar ficou para conduzir todas essas etapas. A gente achou que ele se encaixou melhor em todos os temas que a gente quer abordar. Até isso, viu, ouvintes? Aliás, ouviram, ouvintes? Até isso é importante. Você pensar, o nome é importante. O nome é importante porque ele tem que remeter ao que se pretende fazer, né? E é legal porque é interessante quando sai de uma tempestade de ideias mesmo, né? Porque vão se conversando e vão falando, e vai vindo um nome, vai vindo outro, e no final se chega no nome mais bacana, né? O nome que possa dizer mais para a população, né, não? Isso. Nós Ótimo, estamos Deise. bem satisfeitos. Eu imagino, porque eu de ouvir já tô, imagino vocês que estão botando a mão na massa, né? É não? Eh, Certeza. e Deise, você gostaria de acrescentar ainda alguma coisa que eu não tenha perguntado antes da gente finalizar a entrevista? Não, só convidar todo mundo, né,
Quando os episódios estiverem no ar, nós vamos divulgar, então se quiserem seguir já a nossa rede social é no Instagram, @maternapodcast. Nós já apresentamos lá o que é a proposta do nosso podcast, nós já apresentamos a equipe por trás do Maternar Podcast, né, quem está conduzindo os projetos, qual é a função de cada um de nós, então já está disponível lá no Instagram, e é por lá que nós vamos divulgar quando os episódios estarão liberados, acessível a quem quiser nos escutar e trabalhar junto com a gente essa questão toda do maternar que envolve a maternidade. Então, sintam-se convidados a nos seguir nas redes sociais e em breve no Spotify, onde vai estar disponível e depositado os episódios que nós iremos gravar. Maravilha, porque daí já vou colocar, inclusive, esse link que você falou aí, já vou colocar na descrição do episódio, porque daí as pessoas não vão esquecer e vão poder acessar e conhecer um pouquinho mais do projeto, né? Ah, Então, tá eu já ótimo. estou aqui na expectativa e quero e acredito que nossos ouvintes estão na expectativa também. Que bom. Esperamos, né, que a expectativa de todos com o nosso podcast seja atendida em breve. Maravilha. Pois olha, muitíssimo obrigada por ter participado hoje com a gente, Daisy, tá? Trazer um pouco dessa experiência. É uma coisa que é tão interessante para o nosso pessoal que está estudando e fazendo mestrado e doutorado nessa área, vendo que a pessoa termina o doutorado e vai botar a mão na massa na prática mesmo. E é isso que a gente quer aqui com a rede. A gente quer Sim. fomentar a continuidade do letramento em todos os níveis, né? Então a gente fica Eu muito acho feliz mesmo. eu acho isso tão interessante, professora, porque, assim, as minhas alunas, elas já olham diferente para as coisas. Elas já olham, por exemplo, elas recebem um folder, um panfleto, um cartaz, ela: "Ah, isso aqui não está de acordo com as boas práticas do letramento, né, professora, essa fonte aqui não está muito legível, deveria mudar para outra fonte que fosse assim. As cores não estão assim". Um dia desse elas escutaram a aluna que está preparando o podcast sobre toxoplasmose, ela achou um episódio de um podcast que fala sobre toxoplasmose, mas ele não é para a população. E aí ela escutando, aí ela, nossa, eu escutando esse podcast, eu fiquei pensando, se alguma gestante fosse escutar esse podcast, ela não ia entender nada. Eu estudo isso, eu vou trabalhar com isso, eu já passei pela disciplina, eu já vi toxoplasmose e tem informação aqui que eu disse, meu Deus, como é difícil de entender, eu tive que voltar várias vezes e escutar o profissional falando várias vezes para eu poder entender sobre o que, que ele estava falando. Então eu já fico pensando que eu não posso falar desse jeito no podcast que eu vou criar. Então eu fiquei tão satisfeita com isso porque elas mesmas mostram o quanto que trabalhar com as boas práticas do letramento está sendo bom para elas, porque elas já vão aplicar no cotidiano, quando elas forem profissionais. A minha aluna do mestrado, quando ela conheceu o letramento, foi quando houve a proposta para ela trabalhar também com letramento no mestrado. Como é um mestrado acadêmico, ela é enfermeira de PSF. Então, hoje ela diz que quando vai orientar as pessoas, ela já começa a orientar de forma diferente, porque ela já Uhum. começa tentando colocar as boas práticas do letramento na orientação também. E eu fico muito feliz em ver que tem pessoas mudando suas práticas em conhecer o letramento em saúde. Maravilha mesmo. Tá aí, ouvintes, é para vocês compartilharem esse episódio. Essa fala da Deise é tão interessante para todo mundo e, assim, um incentivo, né, para a pessoa mudar as práticas mesmo. Quem ainda não faz uma prática letrada em saúde, poder fazer, poder se instigar a fazer. Então, muitíssimo obrigada, viu, Deise? Foi muito De bom estar aqui nada, com você professor. hoje. Foi bom também estar com você. E agradeço também a vocês, né, queridos e queridas ouvintes, que estão sempre com a gente, estão sempre aqui, nos incentivando a continuar e nos incentivando a trazer essas pessoas com esses depoimentos tão ricos. Então, aguardamos todo mundo para o próximo episódio. Tchau, tchau, Deise. Obrigadão. Tchau, tchau.